Encontrei em sua graça, encontrei em seu amor esperança e salvação, misericórdia e favor. Para aqueles
Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um CR Casa. Se você nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como é uma alegria ter você aí no CR Casa, né? Poder nos honrar com a sua presença. No último domingo, nós ouvimos uma ministração falando até onde vai a sua confiança em Deus. Mas o que vem a ser a confiança? Se nós pensarmos na definição, confiar significa estar seguro, sentir-se seguro, entregar alguma coisa a alguém, sem receio de perder ou de sofrer dano. Mas quando nós falamos da confiança em Deus, isso ultrapassa em muito a lógica humana. Se você confia em Deus, você não anda pela lógica, mas sim pela fé. Pois a lógica diz que é impossível uma pessoa morta ressuscitar. Mas, no entanto, Jesus ressuscitou Lázaro, mesmo estando morto há 4 dias. E o próprio Jesus ressuscitou depois de 3 dias. A lógica diz que uma pessoa que é lançada ao fogo, com certeza, ela se queima e morre. Mas a confiança em Deus fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego escapassem da fornalha sem ter sido queimado sequer um único fio dos seus cabelos. A lógica diz que uma pessoa que é lançada nas covas e leões famintos jamais sairá com vida. Mas a confiança em Deus fez com que Daniel saísse ileso da cova dos leões. Então nós vemos aqui como a confiança no Senhor transcende a lógica humana. E nós somos convidados a viver realmente pela fé. E dentre todos esses exemplos que nós citamos aqui de grandes homens de Deus, nós queremos nos ater a um, que é Jó. Esse homem ele foi um exemplo de servo confiante no seu Senhor. Em meio aos mais terríveis momentos de perdas, angústia e dor, ele pronunciou frases que demonstram a sua confiança em Deus. E para conhecer um pouquinho mais da história de Jó, eu convido vocês a lerem esse texto em grupo agora, lá em Jó, capítulo 1, de 1 a 5, e também os versículos de 13 a 9. Então que vocês possam ler em grupo agora. Nesse contexto, né, após essa leitura, vocês viram que Jó perdeu tudo. Vinha uma notícia ruim atrás da outra. Imagine a dor que Jó sentiu nesse momento. E diante de toda essa situação, de toda essa reflexão aí nesse texto, me permita fazer uma pergunta. Como você reagiria diante de tantas más notícias? Comparando com a sua vida, se fosse você. Como você reagiria diante de tantas más notícias? Nós vimos aqui que Jó agiu de uma maneira extraordinária, pois os olhos do coração dele estavam fixos em Deus. E em quem ele estava alicerçado na confiança da palavra de Deus. E quem está alicerçado reage de maneira diferente, não deixa ser dominado nem derrotado pelos problemas e pelas catástrofes da vida. Então, existem 5 características na vida daqueles que confiam em Deus. Nós vamos ver aqui através da vida de Jó quais são essas características, né? Então, a primeira, quem confia em Deus é adorador. Nós vemos lá em Jó 1:20, dizendo: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. Jó se humilhou na presença do Senhor e o adorou. Em meio a tudo que você está passando, exalte o nome do Senhor. Em João 4:24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus é declarar com seus lábios frases que brotam do seu espírito, que exaltam a magnitude de Deus. E Jó fez isso também quando se prostrou e declarou, está lá em Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó exaltou a soberania de Deus com essa declaração. E nós vemos também que aos olhos humanos talvez existam vários motivos para desanimar, mas ele escolheu adorar ao Senhor. A segunda característica,
Quem confia em Deus não dá ouvidos ao diabo. O diabo usou a própria esposa de Jó, se vocês verem lá no texto de Jó 2:9, a sua mulher dizendo: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morra. Mas veja o que Jó respondeu, lá no versículo 10. Respondeu-lhe: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo não pecou Jó com os seus lábios. Jó amava tanto a Deus, que tanto sim como não era a bênção da mesma forma sobre a vida dele. A terceira característica de quem confia em Deus é que não ama a sua própria vida em meio à face da morte. Quem confia em Deus não ama a sua própria vida em face da morte. Jó não amou a própria vida e declarou: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que Deus me tire a vida, eu continuo confiando nele. Está em Jó 13:15. Portanto, não ame mais as coisas do que o próprio Senhor. Não negue ao Senhor quando você estiver em adversidade. Prefira a morte a perder a presença de Deus. Quarta característica: quem confia em Deus tem esperança. O mundo, veja, é comum ouvir essa frase. No mundo se diz, né? A esperança é a última que morre. Porém, quem confia no Senhor, crê que a esperança jamais morre. Quando nós confiamos em Deus, não é a esperança a última que morre, a esperança jamais morrerá. Jamais essa confiança irá morrer. Porque o Todo-Poderoso que trabalha, ele trabalha na sua vida, ele trabalha naqueles que o esperam. Lá em Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então não deixe que o diabo roube a sua esperança, creia que o Senhor te levantará. Confia nesse Deus que renova, transforma, liberta, pois nele nada é impossível. Então abra os seus lábios e glorifica a Deus. Quem tem esperança declara como Jó declarou: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ele é o nosso Redentor. É Ele quem nos redime. É nele quem nós temos que depositar a nossa confiança. E por fim, quem confia em Deus torna-se íntimo dele e vê a glória dele em sua vida. Lá em Jó 42:2 diz assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. E diz também: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está em Jó 42:5. Ou seja, Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas passando por todas essas adversidades, ele tendo a experiência de se prostrar, de se humilhar a Deus, Jó passou a contemplar a face de Deus. Fica agora o desafio para mim e para você. E não vivemos apenas das experiências das outras pessoas, mas que nós possamos ter as nossas próprias experiências com Deus. De nós confiarmos em Deus ao ponto de termos as nossas próprias experiências. E aqui me permita fazer mais uma pergunta diante de todo esse contexto. Até onde vai a sua confiança em Deus? E o que você pode fazer para aumentá-la? E partindo aqui para a conclusão, Deus quer mudar o rumo da sua história. Ele quer olhar para você e falar na cara do diabo aquilo que ele falou acerca de Jó, que está escrito lá em Jó 1:8. Observa tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então que nós possamos encontrar graça diante de Deus, ser admirado diante de nosso Deus Todo-Poderoso, confiando nele, confiando na sua soberania. E para concluir, depois eu quero passar a palavra aqui para os nossos líderes, para que vocês tenham um momento de comunhão, e estendo aqui o convite também, para que você esteja presente no próximo culto, que será sobrenatural, e traga mais pessoas, convide as pessoas a estarem expostas à palavra, a essa transformação.
Mas antes disso eu vou deixar 2 textos aqui para vocês lerem e fazer uma reflexão para finalizar, que é Salmo 115:11, que vocês possam estar lendo em grupo, e Isaías 26:4. Passo agora a palavra aos líderes, que vocês possam ter um momento de comunhão, gostoso, agradável, de confraternização, e Deus que abençoe a todos. Até a próxima.